Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Eu estou gravando uma série de vídeos no campo da filosofia, procurando assim explicar e compreender o desenvolvimento da racionalidade no Ocidente. Como é que se deu esse desenvolvimento que nós chamamos assim de racionalidade ocidental? Hoje eu pretendo conversar com vocês sobre um filósofo importantíssimo, que é considerado assim um dos maiores lá da antiguidade grega, que é o Sócrates. Então eu pretendo conversar um pouco com vocês a respeito de Sócrates, apresentar para vocês essa figura importantíssima do campo da filosofia, não só da filosofia, mas de diversas áreas do conhecimento. Um exemplo é a própria psicologia, né? Que também tem assim o Sócrates como se fosse o iniciador dessa área, né? Desse campo, que é a psicologia. Bom, então começando assim, falando um pouco sobre Sócrates, é importante entender que o Sócrates, assim como eu falei sobre os sofistas, que os sofistas eram professores ambulantes, professores pagos, que davam aulas particulares e que tinham como objetivos, então, educar essa juventude ateniense, né? É claro que atender a uma determinada classe, uma classe mais abastada ali de Atenas. Ou seja, uma classe de pessoas que tinham um pouquinho mais de condições financeiras e que pagavam esses professores para que os seus filhos, né, fossem educados. E essa educação, ela tinha sim um objetivo, como nós já vimos. E foi nessa linha que os sofistas desenvolveram a filosofia deles, né, o pensamento deles, utilizando métodos relacionados ao campo da linguagem, ao campo do discurso, que é a oratória e também a retórica. Ou seja, tinham como objetivo ir a público, ter uma boa oratória em público, convencer o público e assim por diante. Então, voltando à questão do Sócrates, Sócrates ele é ateniense, né? Nasceu em Atenas e ele foi um dos alunos, né, dos sofistas. Ou seja, o Sócrates, então, ele foi educado pelos sofistas. Acontece que o Sócrates, com o passar do tempo, quando ele começou, inclusive, a sua missão, é até importante a gente falar em missão porque havia esse entendimento de missão mesmo, né? Porque segundo o que diz, né, os historiadores, que Sócrates teria ido, como ele, não é que ele foi a primeira vez, né? Ele já era frequentador, o oráculo de Delfos, né? O oráculo dedicado ao deus Apolo. E que lá ele teria então encontrado uma mensagem, e essa mensagem que, segundo, né, o entendimento é de que seria uma mensagem divina, né? Que ele teria então uma missão a cumprir. E essa missão também seria de educar a juventude. E é nesse campo então que eu pretendo aqui conversar hoje com vocês como que o Sócrates ele desenvolveu o seu método de ensino, o seu método, né, dentro desse campo da filosofia desenvolvida por Sócrates e que nesse sentido diferenciou, por exemplo, dos sofistas, né? Ele foi aluno dos sofistas, mas chega um determinado momento em que ele rompe com os sofistas e ele acaba até sendo crítico, né, aos sofistas. Antes de continuar assim falando um pouco melhor sobre Sócrates, é importante a gente lembrar aqui também e levar em consideração de que Sócrates não escreveu nenhuma obra, tá? Isso já é assim muito conhecido a partir de pesquisas, né, que já foram feitos. Até hoje não se sabe assim de qualquer material que possa ter sido escrito por Sócrates. O que se sabe muito sobre Sócrates provém de um outro discípulo dele, Platão, né? Voltando um pouco mais, né, do início, sobre a missão de Sócrates, né? Então ele começa a desenvolver essa missão, o seu pensamento, a sua filosofia, já tendo uma prática de ensinamento diferente, por exemplo, dos sofistas. Por que eu estou dizendo isso? Os sofistas eram professores pagos, particulares. O Sócrates não. Como ele via que era uma missão que ele tinha a cumprir, ele não cobrava nada pelos ensinamentos dele. E tanto é que o que acontece? O Sócrates ele começa a desenvolver todo esse pensamento dele na praça, a chamada Ágora, né, lá em Atenas. Então, o Sócrates ele vai para a praça
E lá na praça você tem assim uma grande quantidade de pessoas que acompanham Sócrates, e diz também, o que a gente sabe, que não havia distinção, por exemplo, desse público que estava ali acompanhando Sócrates. Não haveria, assim, distinção nem se eram pessoas ricas, se eram mais pobres, se eram escravos, por exemplo. Tanto é que diz que chegava até escravos também estar ali acompanhando, né, tudo o que Sócrates falava, mulheres inclusive, né, apesar que essas coisas assim não eram tão visível, isso a gente tem que entender, não era assim muito claro devido ao que a gente já sabe a respeito dos gregos, né, principalmente na Grécia Antiga, a questão da participação das mulheres, que não havia, né, era quase praticamente zero essa participação das mulheres, a questão do machismo era muito forte, né, então é um pouco restrito assim essa ideia, tá? Mas que existe esse tipo de entendimento, existe. Só que tem uma coisa que Sócrates bateu muito firme durante toda a sua vida, que é uma coisa assim que é muito discutida em filosofia, inclusive até hoje, né? Acabou sendo assim acabou servindo, né, como um ponto de reflexão e de discussão no campo da filosofia, que tem o nome de verdade. Verdade. Isso é muito interessante. Aí o que acontece? Aqui começa então a diferenciar os objetivos dos sofistas em relação a Sócrates. Porque o Sócrates então ele já começa a fazer uma crítica, por exemplo, ao ensinamento dos sofistas. Porque ele dizia o seguinte, que os sofistas eles não se preocupavam, por exemplo, com a verdade. Eles não tinham como centro de preocupação ou de interesse nos seus ensinamentos que esse discurso, essa retórica, né, essa oratória, ela tivesse, por exemplo, como fundo mesmo a verdade. Ou seja, que de forma nenhuma a mentira pudesse existir nesse meio. Então já começa uma crítica, Platão também faz essa mesma crítica, né, seguindo por esse mesmo caminho, então de que os sofistas eles não tinham esse tipo de preocupação. E acabou que a gente sabe depois de muitos sofistas, e nas obras de Platão, o Platão ele nos apresenta de forma assim bem contundente, né, mostrando assim nos debates que vão acontecendo, de modo especial com a participação do Sócrates, o quanto que o Sócrates ele acaba derrubando essa linha de pensamento ou esse tipo de filosofia que foi defendida pelos sofistas. E assim ele acaba então mostrando que por trás dos discursos desenvolvidos pelos sofistas, apesar de serem discursos bonitos, muito bem elaborados, mas que no fundo eram discursos que numa visão socrática continha muitos erros. Erros porque a questão da verdade não estava presente nesses discursos. Então aqui é um ponto assim importantíssimo para a gente poder diferenciar Sócrates em relação aos sofistas. A questão da verdade, né? Então a verdade tem que estar acima de tudo, né? Esse aqui é um ponto em que Sócrates bateu muito em cima nos seus ensinamentos. Avançando um pouquinho mais, que do método de Sócrates, que é muito conhecido, acredito que boa parte de vocês conhecem muito bem, que é o que é chamado de maiêutica. Maiêutica. A maiêutica, ela é uma palavra grega que tem uma tradução no significado de parto, parto de parir, como uma mulher que está grávida, que pare o filho, né? Então, aqui a gente começa então o entendimento sobre maiêutica. Segundo o que diz, né, que por que Sócrates então ele começou a desenvolver um método como esse, que é o método da maiêutica. Diz que ele começou a desenvolver esse tipo de método seguindo o exemplo da sua mãe, a sua mãe que era parteira. Então ele dizia que como a sua mãe paria, né, crianças, né, fazia vir ao mundo a vida, né, um ser humano, essa coisa toda, ele ia fazer com que as pessoas, qualquer ela que seja, pudessem então parir as ideias, né, que existem dentro delas. Aqui então começa um ponto muito interessante em se tratando assim da filosofia socrática, que é a questão da maiêutica. Porque o Sócrates, ele foi assim um pensador, e aqui eu diria assim, onde concentra, né, uma parte considerável da filosofia socrática,
que é essa questão da maiêutica. Porque ele tinha esse entendimento de que todos nós seres humanos, nós temos um conhecimento que está presente na nossa alma. Por exemplo, segundo ele, o conhecimento do bem, da justiça, né, do bem de um modo geral, da ética e assim por diante, elas se encontram dentro da nossa alma. O Sócrates, ele foi aquele tipo de pensador que ele compreendia que todos nós seres humanos, somos pessoas boas. Só que essa bondade, né, essa ideia do bem, essa coisa toda, ela é como se elas estivessem presas, né, dentro da nossa alma. Elas estão ali. E o que precisa para elas poderem não ficar ali ou chegar até um momento em que eu vou morrer com elas e eu não vou conseguir, por exemplo, trazer para fora, né, esse tipo de conhecimento? Então, tinha que ter o exercício do pensamento, né? É aqui que entra a filosofia, a riqueza da filosofia socrática. Então, porque a filosofia é esse exercício, tá? E é aqui que estaria, então, o papel do filósofo. Qual que seria o papel do filósofo? O papel do filósofo, então, seria fazer com que as pessoas elas conseguissem extrair de dentro delas o que há de bom, o que há de interessante, essa inteligência, essa coisa boa que está dentro de cada um de nós, tá? E ele, na prática, ele começou então a desenvolver, e isso foi, eu diria assim, a parte mais importante, foi assim aonde o Sócrates centrou, né, mais a sua filosofia. E aí o desenvolvimento então dessa maiêutica, né, começou então a acontecer a partir do momento em que Sócrates começou a dialogar, né, a conversar com as pessoas. Geralmente ali as pessoas, alguns que estavam ali acompanhando em público, mas em grande parte ele procurou, ou ele chamou, né, para esse campo de debate, assim, os sofistas, tá? Que é o que Platão explica muito bem a respeito disso. E ele partia primeiramente, para poder desenvolver o seu método, ele partia do que ele chamava de ironia, né? A ironia, então, que é a frase muito conhecida, sei que nada sei, ela era quando o Sócrates estava diante, por exemplo, do seu interlocutor, ele chegava diante do seu interlocutor dizendo o seguinte: eu não sei, eu não conheço as coisas, eu preciso conhecer, eu preciso aprender. Você me ensina, né? Então vamos lá. Então ele começava, tudo era com base em perguntas. Essa parte, né, essa parte da ironia, né, chamada ironia socrática, era uma parte assim, aonde dessa primeira parte desse método da maiêutica, que consistia em fazer uma série de perguntas para a pessoa para desmoronar ou para poder desconstruir aquele tipo de conhecimento que a pessoa estava convencida de que ela já sabia. Eu dou um exemplo para vocês assim, vamos pegar aqui um exemplo sobre justiça, né? O que seria justiça? Então, geralmente, como eu falei que os sofistas, né, eles eram relativistas, então ficava muito naquela linha assim de que justiça é o que cada um tem uma ideia de justiça, né? Não existe uma ideia única e acabada ou qualquer coisa assim sobre justiça. Então é o que cada um sabe sobre justiça. Então o Sócrates ele queria compreender melhor isso daí, né? Se é verdade, se é dessa maneira mesmo. Então com isso ele começava então a elaborar as perguntas, deu exemplo aqui sobre justiça, e enquanto a pessoa ia respondendo do que ela sabia, ele ia, em forma de perguntas, desconstruindo aquilo que essa pessoa já sabia. Chegava até um momento que as suas perguntas eram tão boas, vamos dizer assim, que encostava o sujeito na parede, né? O sujeito já não tinha mais resposta, não sabia mais o que responder. Quando a pessoa chegava num momento em que ela não sabia mais responder, era a hora que ele começava, então, a outra parte do seu método dessa maiêutica. Ele começava agora a elaborar uma série de outras perguntas. Agora, essa que foi desconstruída, né, do que a pessoa sabia, agora ele começa uma elaboração de uma série de perguntas para chegar a um ponto de conhecimento sobre justiça que, no final das contas, o interlocutor vai acabar concordando com ele. Assim, pelo que a gente sabe e pelo que o Platão nos revela, eu diria assim que é fantástico
essa... O Sócrates em si foi fantástico, né? Foi brilhante, foi uma pessoa inteligentíssima, né? Para a gente partir mais para o encerramento, tem muita coisa, mas não dá para um vídeo só a gente falar muita coisa aqui. Mas o Sócrates, o que aconteceu? Ele, com esse trabalho que ele veio fazendo com a juventude, ele estava criando muitas cabeças críticas, né? Muitos jovens críticos conseguindo entender um monte de coisa, conseguindo entender muitas ideologias do passado, que provinha, né, do passado. Começou também a entender os problemas, por exemplo, do poder da época. Isso daí então começou a incomodar o poder da época. O poder da época quis então, como se diz assim, frear o Sócrates ou calar a boca do Sócrates. Foi então nesse momento que aconteceu o mais complicado, né? Sócrates foi preso, foi condenado, né? A condenação dele depois tem a chamada defesa de Sócrates, onde ele mesmo vai fazer a defesa dele. Exigiram dele que ele renegasse tudo o que ele tinha falado, ele não renegou. Então ele foi meio aquele teimoso, né? Morreu na teimosia, né? Na teimosia, em defesa pela verdade, acima de tudo, pela justiça, pela crítica. Isso é um detalhe muito importante. E com isso eu encerro aqui então, tá? A finalização de Sócrates é uma finalização trágica, infelizmente, mas basta a gente assim compreender que histórico como esse, igual eu contei aqui para vocês, a respeito de Sócrates, nós temos muito aqui na nossa sociedade. É só vocês prestarem atenção, perceberem os acontecimentos de diversas pessoas que têm seguido caminhos assim semelhantes ao de Sócrates, têm levado uma vida trágica. Porque, como eu disse, esse tipo de filosofia socrática, ela incomoda. Ela é um problema, de modo especial, para o poder dominante. Obrigado pela atenção de vocês. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de dar o like aí, que ajuda muito. E até a próxima.